você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados. Podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados, eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Esconder ou assumir a nova identidade em Cristo? Mais que uma decisão de coragem, para os cristãos ex-muçulmanos é uma questão de vida ou morte. Seguir a Jesus é optar por uma história de perseguição e abandono. Em países como a Eritreia, Etiópia e Somália, os cristãos são ameaçados, presos e oprimidos. Diante da forte violência, muitos são obrigados a fugirem de suas comunidades ou países. A perseguição iniciou quando eu e minha esposa começamos a ir para o discipulado na cidade. Nós andávamos 7 horas para chegar à igreja. Meus irmãos escreveram cartas para o governo, nos acusando. A polícia foi até a casa de um dos cristãos que nos treinava. E eles prenderam minhas mãos atrás das minhas costas e começaram a me chamar de louco. Às vezes, eles nos colocavam em celas e nos acorrentavam. Outras vezes, nos batiam. Eu me lembro que enquanto eles nos batiam, perguntavam por que eu estava dividindo o povo do meu país. Eles me consideravam um traidor. Naquele momento, meu coração estava dividido. Eles estavam me batendo, me insultando, e eu comecei a duvidar. Eu comecei a pensar em voltar atrás, voltar ao Islã.
mas eu podia sentir fisicamente em meu corpo que aquilo me faria mal e que só voltava a me sentir bem quando confessava Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E foi isso que aconteceu. Um dos maiores desafios para os cristãos, nesse contexto, é permanecerem firmes, sabendo que as pessoas mais próximas deles virarão as costas por causa da nova fé e não farão mais parte de suas vidas. É difícil pensar nesse isolamento, que a porta para os seus familiares está fechada. Família, amigos, comunidade, todas as portas estão trancadas. Eu perdi muitas coisas. Fui preso e apanhei. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Nós aconselhamos os novos cristãos a não serem ingênuos ou descuidados, para terem sabedoria, lerem e entenderem a palavra de Deus, procurarem treinamento e serem cheios do Espírito de Deus quando participarem de atividades religiosas, estarem atentos à perseguição, mas não serem reféns dela. Como eu olho para a perseguição, Jesus foi humilhado, ele foi abatido, crucificado por causa do pecado. E eu fico pensando, por que isso aconteceu com Jesus? Por minha causa, por você, nossas iniquidades. Ele não é pecador, mas morreu por isso. Então eu entendo que, por causa do amor de Jesus, eu preciso enfrentar a perseguição. A perseguição passada, a perseguição futura, me traz alegria hoje. Porque isso acontece comigo hoje, por causa de Jesus Cristo, minha salvação, minha escolha. Quando você está isolado, uma porta se fecha. Olhe para outra porta que Deus vai abrir. Espere mesmo que ela ainda não esteja aberta. Como um só corpo, a Portas Abertas busca aproximar os cristãos perseguidos daqueles que vivem em liberdade para fortalecerem uns aos outros. Eu perdi contato com pessoas muito importantes para mim. Eu fiquei sem ninguém. Mas Deus tem enviado outros cristãos que me amam e amam a Cristo. Eles me mostram seu amor e às vezes até perguntam: você precisa de um irmão? E eu preciso, eu não tenho ninguém. Então eles vêm até mim. E a salvação que Jesus veio trazer para todos nós me aproxima de você que está no exterior e de todos vocês, meus irmãos da igreja. Nós temos que orar. Acredito que Jesus Cristo tem o poder para me proteger de todo sofrimento, de toda perseguição. A igreja perseguida precisa de ajuda para continuar sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. E você pode transformar a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que são extremamente perseguidos por causa da fé em Jesus. Saiba como: www.portasabertas.org.br. Meu irmão mais velho me ligou perguntando: você ainda é muçulmana? Eu não podia mentir. Ele insistiu: você é muçulmana? Ainda segue o Islã? Eu respondi não. Ele começou a me ameaçar de morte. Eu sabia que não tinha feito nada de errado. Minha irmã, que estava grávida na época, ficou muito brava e me bateu. Minha mãe tentou quebrar os meus óculos, dizendo: não quero mais que você enxergue. Você está lendo o livro errado. Eu lembro bem que o meu irmão também me prendeu em casa e ele não deixou que eu estudasse. Por conta da opressão que sentem daqueles à sua volta, cristãos ex-muçulmanos tunisianos mantêm o cristianismo em segredo. Como punição, muitas cristãs ex-muçulmanas são trancadas em casa, assim que descoberto que elas seguem a Cristo. Maysan passou por um longo tempo trancada em casa, foi ameaçada de morte e, enfim, foi expulsa. Certo dia, meu irmão mais velho chegou e disse: escuta uma coisa, você tem duas opções. A primeira, voltar a ser muçulmana e continuar em casa. Ou, se quiser, continuar cristã.
porém não terá mais lugar aqui nesta casa. Apesar da perseguição, os nossos irmãos estão dispostos a sacrificar tudo por aquele que os amou primeiro, até mesmo a família. Depois ele me perguntou, você crê em Maomé? Eu respondi, não. E ele me disse, tire seus óculos. Respondi, não é necessário, pode me bater assim mesmo. Eu tirei os óculos e ele tentou me bater. A mão dele parou aqui, o seu joelho parou aqui. E ele não conseguia me bater. Ele disse que queria fazer isso, mas ele não conseguia. Então falei que queria fazer uma coisa. Eu lembro que eu levantei e abracei ele. Ao fazer isso, ele pensou que eu tinha voltado a ser muçulmana. Porém, não entendeu que eu amo a minha família, independente do que eles façam, independente do que eles digam, eu os perdoo. E apesar de suas ações, eu os amo. Sem me importar com o que pensam de mim, mesmo que achem que eu sou má, eu os amo porque é justamente por amor que Jesus morreu naquela cruz. E eu sigo a esse Deus de amor. Com o apoio da igreja local, a Portas Abertas trabalha para que cristãos perseguidos, como Maysan, sejam alcançados pela família da fé. Mesmo que a nossa família não nos queira mais e nos rejeite, nós descansamos ao saber que a igreja é a nossa família, nossa casa, nosso refúgio. Nossa verdadeira família é a igreja. E é muito importante sabermos que a nossa família espiritual, ela é muito mais importante do que tudo. Sabe? E isso nos fortalece bastante, ainda mais nós que somos jovens. E eu deixo para vocês um pedido, sabe? Por favor, orem para que a Tunísia construa uma igreja para jovens mulheres que são rejeitadas, que nós possamos abraçar essas pessoas, que possamos aconselhá-las e dar apoio em seu crescimento. Enquanto elas recebem a cura, precisamos de oração para que a igreja cresça e seja luz para nossos irmãos. Nossos irmãos e irmãs do norte da África precisam de nossas orações para continuarem sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. Eu creio que Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por Ele, toda a minha vida é dedicada a provar isso, que o cristianismo é a verdade, sabe? Ser um soldado significa sacrificar minha vida. Ser um verdadeiro soldado, sabe? É defender essa causa e provar para todas as pessoas que esse é o caminho de Deus. Eu acredito que todos nós somos um vaso de cristal e que Deus nos fez desta forma. Mas quando Adão e Eva pecaram, esse vaso de cristal quebrou. E, para ser restaurado, precisa passar pelo fogo, porque não é fácil reconstruí-lo. Nós somos assim, exatamente assim. Necessitamos passar por tentações e momentos difíceis para voltarmos fortes e também para sermos transformados pelo poder de Deus. E eu, sinceramente, quero isso para a minha vida. A perseguição é difícil. Você é separado da sua família, você se sente triste e sem esperança. A Etiópia é um destino popular entre turistas que são atraídos pelas montanhas, vales e diversas paisagens bonitas. Mas viver em uma terra seca e bruta como essa muitas vezes pode ser difícil, especialmente se você é abandonado pela sua família e o resto da comunidade. Isso aconteceu com Khalid. Ele nasceu em uma família muçulmana, mas encontrou a Jesus e se converteu. É muito difícil para um muçulmano vir a Cristo, porque no islamismo é pregado que Jesus é somente um homem e no cristianismo ele é o Senhor. Eu mesmo acreditava que o cristianismo era uma grande mentira, porque ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Como pode um Deus vir à Terra, nascer como homem e nos salvar
Por que ele não poderia nos salvar do céu? Meus parentes são muçulmanos e oram 5 vezes ao dia. Quando entendi quem é Jesus e o aceitei como Senhor e Salvador, parei de orar com eles. Então fui acusado de profanar a cultura, a tradição, a família e a fé. Eles me negaram comida e abrigo e me expulsaram de casa e até me ameaçaram de morte. Graças aos cristãos daquela área, eu sobrevivi. Eu me senti mal por muito tempo, mas fiz amizades com os cristãos da área que me acolheram, me alimentaram e me deram abrigo. Na África, se a sua família abandona você, é muito difícil sobreviver sozinho. O que me fortaleceu foi a palavra de Deus, que fala: eu não te abandonarei. Com isso em mente, deixei tudo para trás, mesmo que isso me trouxesse certa infelicidade. Khalid se casou e mudou para um lugar seguro para ele e sua família. Seus amigos cristãos os ajudaram. É difícil sobreviver sem trabalho, mas ninguém me dava oportunidade. Alguns cristãos me ajudavam com roupa e comida. Com a ajuda da Portas Abertas, a igreja local foi capaz de ajudá-lo a abrir um mercado local. Ele é um ótimo comerciante. Com os lucros obtidos, ele conseguiu expandir a loja. E hoje, ele consegue sustentar a própria família e conseguiu alugar um pedaço de terra para cultivar cebolas e milho. Khalid se tornou um empresário e emprega algumas pessoas nessa fazenda. Isso tudo começou a partir da ajuda socioeconômica da Portas Abertas. A ajuda da família da fé trouxe mudanças para minha vida. Eu consegui fazer testes para conseguir melhor lucro com meu negócio. Tenho um bom relacionamento com os fornecedores e o número de fregueses continua crescendo. O mercado está expandindo. Consegui comprar uma TV, uma geladeira e um fogão. Eu posso sustentar a minha família, graças a Deus. E aqueles parentes que me odiavam, às vezes vêm me visitar. Eles conseguiram me perdoar e eu também. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Khalid é um dos muitos cristãos do leste da África que a Portas Abertas ajuda. Quando são abandonados pela família, muitos enfrentam desafios para sobreviver. Mas o nosso suporte ajuda a mantê-los firmes.